Seja bem-vinda a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo os limites da liberdade de expressão segundo o Espiritismo. A democracia é um regime político que representa na contemporaneidade uma das principais formas de exercício do poder e de organização social. Um dos pilares de um regime democrático é justamente a liberdade de expressão. No entanto, nas últimas décadas, os sistemas democráticos têm recebido diversas formas de ataque, e um dos pontos que tem sofrido bastante ataque é justamente também a liberdade de expressão. Há vários grupos extremistas, em particular da extrema-direita, que globalmente têm feito uma ascensão, inclusive no Brasil, que se utiliza de uma interpretação enviesada a respeito da liberdade de expressão para propagar discursos de ódio e semear ideias e práticas que ameaçam a existência do próprio sistema democrático. O filósofo Karl Popper percebeu essas nuances políticas no século passado e propôs o paradoxo da tolerância. Segundo esse pensamento, nós devemos refletir para responder a seguinte questão: a sociedade democrática deve tolerar o sujeito intolerante? E a resposta é um claro não. Porque se a sociedade tolerar de maneira ilimitada aquele que é intolerante, esse sujeito ou esses grupos intolerantes ameaçam a existência da própria sociedade democrática. Portanto, a tolerância não deve ser exercida do modo ilimitado, mas deve colocar fronteiras bem nítidas para que sujeitos intolerantes não coloquem em risco a existência do próprio sistema democrático. Esse pensamento é oportuno para os tempos que nós vivemos, porque ele surgiu no contexto das reflexões do nazismo e do fascismo e da Segunda Guerra Mundial, mas nós vemos problemas muito semelhantes ressurgindo nos dias de hoje, mundo afora, e no Brasil não é diferente. Esse pensamento está muito bem entrosado com as propostas da filosofia espírita. Allan Kardec se propõe a discutir em O Livro dos Espíritos um capítulo que fala sobre lei de liberdade. E, naturalmente, ele se propõe a fazer algumas reflexões sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, das ideias que o indivíduo resolve abraçar e que ele resolve divulgar. Para a doutrina espírita, uma crença ela é repreensível se ela conduz ao mal. Esse é o ponto central do pensamento espírita. E nós podemos detalhar o que seria conduzir esse mal. Primeiro, essa crença, ela traz prejuízos para outras pessoas. Não é uma crença inocente, por assim dizer, mas as consequências dela significam prejuízos para as outras pessoas. O discurso de ódio está bem colocado aí dentro. À medida em que vai sendo reproduzido certa concepção que coloca o adversário como inimigo que precisa ser eliminado a todo custo, a gente vê um aumento da violência. Período eleitoral no Brasil tem demonstrado isso de maneira muito clara. Outro ponto que mostra que uma crença é repreensível, ela semeia a desunião entre as pessoas. Reparem que a proposta dos grandes mestres espirituais, em particular de Jesus, são propostas universalizantes de uma ética que vale para todos e que congrega as pessoas num sentimento de fraternidade, numa construção social de mútuo apoio. Uma crença repreensível tende a separar as pessoas e jogar umas contra as outras. E, finalmente, uma crença será repreensível quando ela estabelece uma demarcação entre os filhos de Deus, entre aqueles que merecem tudo que há da lei ou tudo que há de melhor, do ponto de vista material e moral, e os outros que são repreensíveis, os adversários, quem não pensa como eu. Aí a gente vai ver a figura exemplar do cidadão ou da pessoa de bem no Brasil. Um sujeito que tem a moral elevada, que de tudo sabe, um sujeito que pode mesmo estar acima da lei,
porque ele é um exemplo para as outras criaturas. Então existem os outros. Esses outros merecem apenas a violência, a eliminação. Esse tipo de ideia, ela é repreensível, porque ela conduz ao mal. E a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Nós vemos nos dias de hoje esse enviesamento da liberdade de expressão com um discurso de ódio, que basicamente é propor uma liberdade sem responsabilidade. Então, eu posso dizer e fazer o que eu quiser simplesmente porque eu tenho liberdade de expressão para isso, mas não quero assumir as consequências dos meus gestos, das minhas falas e dos conceitos que eu divulgo. Para a doutrina espírita, nós podemos e devemos estabelecer entraves para essas crenças que são perturbadoras da vida social. É um dever nosso fazer isso. Por quê? Reprimir os atos exteriores não insulta a liberdade de consciência. O indivíduo pode acreditar no que ele quiser, inclusive nas coisas mais absurdas e nas crenças que conduzem ao mal. Ele tem livre-arbítrio para isso. Mas nós, enquanto sociedade, temos o direito e o dever de estabelecer entraves para essas suas crenças que são perturbadoras da ordem e da vida social. E é claro, minha gente, que nós vamos precisar analisar em todas as situações, todos os contextos, o que a gente considera ou não uma crença perturbadora, para que a gente consiga ponderar de maneira racional, de maneira a pensar no bem-estar coletivo, para tomar as decisões naquilo que é necessário impor os limites. E para a doutrina espírita, não há nenhum problema em a gente criar esses entraves e não deixar se propagar essas doutrinas que são perniciosas para o ser humano. A proposta da doutrina espírita para trazer essas pessoas para um conjunto mais adequado de ideias que conduzem ao bem nunca passa pela força. A ética espírita liga meios e fins de maneira íntima. Para a doutrina espírita, a elevação das finalidades, dos propósitos de uma ação, necessariamente requisita os meios nobres adequados para se atingir a isso. Essa é a proposta ética da filosofia espírita. Portanto, os espíritos nos convidam a trabalhar em duas grandes áreas, grandes frentes de atuação, que são a persuasão e a suavidade. Vejam que isso é extremamente desafiador. Quando nós lidamos com as pessoas fanatizadas no espectro político, a persuasão tende a um efeito quase nulo na maior parte das pessoas. Por quê? Primeiro, o engajamento dessas criaturas está baseado nos vínculos emocionais muito poderosos, geralmente com emoções negativas, como o medo. Segundo, essas pessoas se vinculam nesses grupos de modo fanático, justamente criando uma sensação forte de pertencimento, de laço entre as criaturas daquele grupo, que são diferenciados, que vêm para salvar a sociedade de certos supostos problemas e ameaças, sejam políticas ou sejam comportamentais. Então, esses vínculos não se quebram apenas com uma abordagem racional a respeito do problema, demonstrando a essas pessoas o absurdo e a falsidade daquilo que defendem e daquilo que divulgam. Além disso, os espíritos falam sobre a suavidade, ou seja, um conjunto de abordagens que leva em conta um envolvimento afetivo, emocional e sentimental, sem pieguismos e sem apelação, mas de maneira que consiga envolver o outro. E nós conseguimos perceber que, em grande parte das vezes, esse processo a gente não consegue realizá-lo apenas em uma encarnação. As pessoas, quando estão muito apaixonadas no fanatismo, no extremismo político, que leva aos abusos da liberdade de expressão, geralmente levam muito tempo para cair em si e ceder a uma mudança de comportamento, abandonar esse tipo de crença e principalmente abandonar a divulgação dessas ideias que são tão perniciosas. Daí a doutrina espírita coloca na equação necessariamente a reencarnação que vai levando os espíritos a progredirem bem lentamente. Mas para a filosofia espírita é muito claro, nós podemos e devemos colocar limites às liberdades de expressão quando elas conduzem ao mal. Porque, do contrário, segundo até o próprio paradoxo da intolerância, esses sujeitos intolerantes ameaçam a estrutura de toda a sociedade. E não é para isso que nós
reencarnamos. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir, compartilhar, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.